O Via Justiça de hoje está de volta discutindo a castração química de pedófilos e estupradores e a lei dos crimes sexuais. Participando do programa, o juiz José Honório de Rezende, cooperador das Varas da Infância e Juventude de Belo Horizonte, e o advogado criminalista Rodrigo Pacheco. A Câmara dos Deputados recebeu este ano 2 projetos de lei para punição com castração química, mas os projetos não tiveram seguimento. Em março, a Assembleia Legislativa de São Paulo também recebeu um projeto de lei semelhante. Doutor Rodrigo, como que a castração química deve ser analisada do ponto de vista constitucional? O senhor mesmo já antecipou alguma coisa no primeiro bloco, dizendo que pode se tratar de medida cruel. Mas eu pergunto, a castração seria mesmo cruel? Porque ela não é definitiva. Parece que há um prazo de efeito dessa castração. Sim, a discussão da castração química, em pesquisa ontem, eu identificava que surgiu no ano de 2002, com um projeto apresentado por um deputado do Distrito Federal, que buscava alterar a pena privativa de liberdade prevista para os crimes, então, de estupro e atentado violento a pudor, por pena castração mediante recursos químicos. Isso evoluiu, alguns países adotaram, e no Brasil, de fato, houve 2 projetos recentes do Senado e da Câmara Federal e também da Assembleia Legislativa de São Paulo. Creio que a castração é uma medida que atinge o organismo, a saúde da pessoa de maneira muito direta. Fica parecendo, na verdade, que há uma busca de um castigo corporal àquele que pratica o crime sexual. Quando, na verdade, a tradição brasileira, do nosso ordenamento jurídico e a previsão constitucional é no sentido de que há determinadas penas possíveis e há penas que são proibidas, que são vedadas, até pelo princípio de que não se pode submeter ninguém, nem um criminoso, a uma condição degradante ou desumana. E a castração química, que é a retirada, ainda que momentânea, da capacidade sexual, da capacidade de reprodução, vai contra todos os princípios que norteiam o direito penal, que é de punir e de retribuir, mas também é de reeducar e permitir que a pessoa conviva novamente em sociedade. Retirar a capacidade sexual de procriação de uma pessoa é algo, para mim, muito ofensivo. Doutor Zé Honório, o senhor concorda com o doutor Rodrigo? É pena cruel? É tratamento degradante? Eu penso o seguinte, o Estado tem que dar uma resposta. Não é? A sociedade ela não tolera mais determinadas condutas e determinados comportamentos. Que é a avilta. Eu destaco, por exemplo, o parágrafo 4º do artigo 227 da Constituição, que diz o seguinte, que o abuso sexual de crianças e adolescentes deve ser punido severamente. Bom, nós sempre entendemos a punição como uma pena e que essa pena especialmente volte para a liberdade, né, do agente. Bom, eu vejo a questão da castração química como uma pena, apesar dela ter esse limite no tempo, não é? Como sim uma agressão física. A prisão é uma agressão física, não é? Mas é uma pena que não resolveria, não evitaria, por exemplo, novas condutas. Eu situo essa discussão no plano da saúde. Não é? Nós vamos ver, a gente sabe que vítimas de abuso sexual têm mais problemas mentais, isso é o que revela um estudo de especialistas australianos divulgados no começo de agosto. E agora nós vamos ver a opinião de um psiquiatra forense, Hélio Lauar. Nós perguntamos para ele, é possível superar o trauma de uma violência sexual? Ainda que isso seja muito difícil, a possibilidade dela se libertar também dessas tensões estariam diretamente vinculados a 2 outras condições. A primeira é de saber que aquele que abusou dela sexualmente, com violência, foi devidamente corrigido. E a segunda, mais difícil, porque exige um mecanismo interno de revisão dos próprios desejos, ela, de alguma maneira, recuperar para si um lugar para além da vitimização, porque ela vai ter que aprender a dizer, de alguma maneira, do desejo dela e da possibilidade de desejar. Doutor Rodrigo, o senhor viu a dificuldade da superação do trauma. O que o senhor achou da fala do psiquiatra? Doutor Hélio Lauar trata de 2 aspectos. Um aspecto interno, que é da própria superação da vítima em relação a esse trauma, e é indiscutivelmente um trauma de ter vivido um estupro, e o Estado deve obrigatoriamente garantir essa recuperação à vítima. E de um fator externo, que é
do conforto da punição daquele que a agrediu. Essa punição, entretanto, deve ser adequada. O ordenamento jurídico brasileiro coloca à disposição penas que vão de 8 a 12 anos, de 12 a 30 anos, com aumentos de pena previstos na legislação, e que são suficientes à retribuição do fato. Então, creio eu que a vítima espera muito mais uma punição do que propriamente uma punição cruel ao seu agressor. E ainda que esperasse uma punição cruel, o Estado, enquanto instituição, não pode se render à vontade ou aos problemas pessoais, de um modo geral, para poder sacrificar o que é o comando da Constituição. No dia a dia do senhor, nas varas da infância e juventude, doutor Honório, o que o senhor constata em termos de reação das vítimas? Bom, ora, as vítimas, elas têm esse desejo, não só de punição, como de vingança, né? E se situam isso como vingança nenhuma basta. Eu já tive alguns casos, um deles eu destaco, em que uma criança de 10 anos foi abusada sexualmente e o processo veio para definir se haveria ou não internação provisória. A mãe da vítima aguardava na audiência, não havia uma prova segura contra a autoria, eu indeferi. A mãe, desesperada lá fora, quando ouviu essa decisão, né, eu digo assim, ela verdadeiramente urrava lá fora, de sofrimento. Né? Vivenciou aquilo tudo. Os seguranças indagaram se deveria prendê-la. Não aprende, deixe que ela externe os sentimentos. Não é? No segundo momento, quando já vim a ouvi-la, eu vi outra realidade. Ela estava preocupada com a recuperação da filha. Ela virou para mim e disse, cuidado com a minha filha. O que o senhor achou da fala do psiquiatra? Eu situo a fala do psiquiatra, eu vejo como mais importante a ressignificação. Por quê? A punição, ela não depende da vítima, ela vai depender de um aparato do Estado, de uma solução que pode não acontecer, de um processo que muitas vezes pode definir algo que não existiu, não é? Então, o foco, a atenção principal deve ser na ressignificação, na reconstrução, não é? De superar esse trauma. O Via Justiça faz mais um intervalo e volta em seguida com o bloco final do programa.